espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Olá, caro aluno, bem-vindo a mais uma aula complementar de cálculos financeiros, mais especificamente trabalhando a HP 12C. Então veja, como aqui nós iremos precisar apenas de duas casas, apenas de duas, então você não deve se preocupar, apenas F2, tudo bem? Se eu investir em A, vai me dar um retorno. Se eu investir em B, vai me dar o mesmo retorno. Isso se você estiver investindo. Se você estiver financiando, estou comparando um financiamento com outro financiamento. Este financiamento aqui eu uso parcelas e esse outro financiamento eu uso apenas a taxa de juro dele. As despesas são aqueles gastos necessários para que a minha empresa funcione, para que ela gere renda. Isso é despesa, né? E que vai aparecer, lembra na nossa demonstração de resultado do exercício que nós vimos na unidade 2? Né? Então, as contas de resultados, elas é composta pelas receitas, custos e despesa, né? Para vocês verem que ali, despesas e custos já não é a mesma coisa. Ou seja, a gerencial, que leva em conta a vida útil desse bem e o valor residual que ele vai ter, ou seja, por quanto tempo que eu pretendo ficar com esses bens, mas existe as taxas que são impostas pela legislação. Quando a filosofia teve todo o seu início, nasceu lá no berço da Grécia, viram os fatores que contribuíram para que realmente a Grécia fosse esse berço para a filosofia como um todo. E a filosofia nascendo de forma geral ali na Grécia, ela nasce trazendo em todo o seu bojo essa capacidade do homem de fazer uso da razão. Sendo Platão, discípulo de Sócrates, desapontado com a política, seguindo um rumo diferente, ele se depara também com esse seu discípulo que foi Aristóteles, e juntos os dois tentaram fazer o quê? Salvar todo aquele conhecimento produzido no período cosmológico e no período antropológico. Vocês vão ver que isso aqui é um marketing 1.0, trabalhar um produto e revender, e hoje a gente vai para uma nova realidade, né? Por exemplo, no caso do iPod, ele viu que as pessoas gostavam muito de carregar música, mas tinha o problema do Discman, que qualquer balançada travava e você não conseguia colocar muitas músicas, e aí ele criou o iPod, ou seja, eu poderia ter 1000 músicas dentro do meu bolso, né? E eu poderia pular, que essa música não ia parar. Então, olha só, não é que ele criou um produto e forçou uma venda, ele identificou uma necessidade tendenciosa, ou seja, o que no futuro as pessoas vão necessitar, né? E aí a gente vem com esses caçadores de tendências. O senso comum, ele é produzido, as ideias do senso comum, ele é produzido, mas ele não utiliza nenhuma articulação, nenhuma vinculação metodológica, não tem nenhum rigor, e geralmente o conhecimento do senso comum, ele é produzido grandemente pelo seu caráter utilitarista. Aquilo que traz resultado imediato, aquilo que traz vantagens imediatas, as pessoas começam a reproduzir essas ideias e aplicar essas ideias como em todas as circunstâncias da vida, essas receitas poderiam ser trazidas e poderiam ser utilizadas de forma satisfatória. O conhecimento, o senso comum, ele é imediatista. Vamos trabalhar aqui, na verdade, uma parte bastante prática no que se refere ao ensino da língua portuguesa. Daí, então, a metodologia para o ensino da língua portuguesa. Por isso, os objetivos dessa disciplina estão ligados a uma reflexão sobre os métodos de ensino
da língua portuguesa. Então, dentro da organização acontecem os processos internos de produção de pessoas, a contabilidade, máquinas, manutenção de máquinas, comunicação, entre outros processos. Essa organização oferece ao ambiente externo, ou ela tem como objetivo principal, produzir produtos ou serviços que nós já vimos nas aulas anteriores, que é para, objetivando sanear ou suprimir uma necessidade desse ambiente externo. A emergência da era nuclear, o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, e a partir daí se inaugurou uma verdadeira corrida armamentista entre as potências mundiais da época, principalmente os Estados Unidos, simbolizando o poder do capitalismo, e a então União Soviética, entre capitalistas e comunistas. Em 61, para evitar a fuga do lado oriental da cidade para o lado ocidental, os comunistas construíram um imenso muro que dividiu a cidade por 28 anos. Esse, então, é o cenário que vai se desenhando após a Segunda Guerra Mundial e que vai ter como auge, como apogeu, sem dúvida nenhuma, os anos entre 1964 a 75. Quando eu falo, então, em gêneros literários, temos que delimitar de novo, sempre tentando entender o que essas palavras significam. O gênero, o que é um gênero? Geralmente, quando a gente pensa em gênero, eu posso pensar o gênero masculino, o gênero feminino. Na literatura, nós temos, então, divisões. Nós temos grupos de textos que se agrupam, então, ou se juntam por alguma semelhança ou outra que ele tiver. Quando eu trato, então, de gêneros literários, eu vou pensar numa divisão dessas formas literárias. Seria, então, a definição para gênero seria um conjunto de obras literárias que vão apresentar características em comum e vão se constituir um grupo homogêneo de textos. Vamos estudar poemas e aí vamos tentar entender a estrutura do poema, vamos tentar entender de que maneira eles podem ser estudados, como eles podem ser analisados, e a gente vai passar a ver essas obras com outros olhos. Nós vamos ver essas obras com o olhar de linguistas, com o olhar de literatos. Então, não mais com o olhar somente de consumidor de obras de literatura. Você precisa aprofundar, então, as suas leituras. Ok? Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar. Se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar. Educação à distância é Unipar.